o que está acontecendo com o Booktube. A gente vai conversar sobre isso de uma forma mais profunda, afinal eu vou trazer também os vídeos desses 3 influencers que eu acompanho e que eu achei super pertinente trazer aqui para o canal, porque vai juntar uma coisa com a outra, um vai complementar o outro, inclusive o que eu penso. E aí eu quero trazer para você, porque você é uma pessoa que acompanha o Booktube, você é uma pessoa que gosta, afinal você não estaria aqui assistindo ao meu vídeo, e é um assunto que seria legal também trazer para você aí, até para eu ter uma noção, para eu ter um ponto de vista de um espectador de Booktube. Primeiro de tudo, para a gente voltar um pouquinho até para entender melhor, há muitos anos atrás, o Booktube, quando realmente surgiu, brotou, eu comecei a acompanhar logo no início mesmo, em 2012 para 13, se eu não me engano, então já tem mais de 10 anos isso, e era uma fonte de incentivo e influência para mim, inspiração para mim também naquela época de 10, 12 anos atrás. Eu acompanhava os lançamentos através das editoras, das livrarias. Eu tinha um blog desde 2008, eu criei um blog em 2008 ou 2007, não me lembro, e fiquei até 2014, 2015 escrevendo nesse blog, e nele eu trazia muitas coisas, além de eu escrever crônicas, histórias, eu gostava muito de falar de lançamentos de livros, assim como outros blogs também naquela época. E aí depois que eu encontrei o Booktube, eu fiquei muito mais empolgado e animado para entrar nesse mundo de livros. A minha bagagem hoje cultural de livros, de leituras, tem mais a ver tem também a ver com as minhas amizades, com o meu meio, mas também tem muito a ver com o Booktube, que me trouxe muitas coisas interessantes. Às vezes eu ia em livrarias, eu comprava o livro pela vitrine e às vezes não gostava, porque eu só comprava porque era ali que estavam os mais vendidos e às vezes não era o tipo de livro que eu queria. Depois com o Booktube, que eu fui vendo as resenhas, que eu fui vendo os outros nichos, né, os subnichos do Booktube, que eu fui me encontrando mais e gostando muito mais de leitura. Então naquela época, o Booktube ele era muito mais enérgico, ele tinha muito mais coisas e super funcionava. Era uma novidade, né? O YouTube não era tanto uma novidade, porque surgiu em 2005, mas o Booktube sim. E as tags, todos os quadros que tinham eram novidades, porque a gente não conhecia muito esse lado. E pra gente que gostava de leituras, era ótimo conhecer outras pessoas, conhecer pessoas que gostavam do mesmo livro que a gente, que apresentavam outros livros pra gente. Pelo menos pra mim era assim que funcionava e eu adorava. Tanto que foi algo que me influenciou bastante a criar esse canal, né? Criei coragem e criei muito tempo depois. Eu tenho esse canal há 3 anos, em 2022 que eu vim criar. Só que aí eu vim criar esse canal quando o barco já estava começando a balançar, pronto para afundar. Mas não vai afundar dessa maneira que você está pensando. E esses booktubers, eu vou trazer aqui os vídeos para a gente entender melhor. E aí eu vou continuar essa conversa, o que eu acho sobre isso, sobre o futuro do Booktube, para que lado nós vamos e por que tudo isso está acontecendo. Mas antes a gente precisa ouvir um pouquinho eles que são pessoas mais influentes, né? Inclusive, o primeiro aqui que eu vou mostrar para você é um dos maiores, mais antigos, os dinossauros aqui do YouTube, né? Ninguém mais, ninguém menos, vou abrir aqui a tela para você, Geek Freak. O vídeo dele se chama Meu Conteúdo é uma Mentira, e ele tem algo para desabafar pra gente, talvez você mesmo já tenha assistido esse vídeo, mas vamos destrinchar eles e fazer alguns comentários aqui. Oi, o vídeo de hoje talvez seja o vídeo mais importante, mais Tô sensível, acelerando, mais não sei se sincero e mais cru que eu já fiz nesse canal. Eu quero muito pedir que você tente assistir esse vídeo até o final, ouça com muita atenção, porque uma coisa vai levar a outra, e daí você vai entender qual o sentido proposto a fazer esse vídeo aqui, tá? E eu sinto que eu preciso muito trazer isso à tona e pedir o amparo de vocês. Eu vou começar dando um contexto, eu vou me abrindo, eu sinto que é algo que tá aqui na minha garganta que eu já quero há algum tempo falar, algo que me sufoca e algo que tem destruído a minha relação com os livros e com a criação de conteúdo e com o canal, com as redes sociais no geral. Mas vamos lá, eu sempre fui muito apaixonado pela criação, pelo audiovisual, né? Por design, música, cinema, artes assim no geral. Quando eu era menor, eu chamava 2 amigos, esses amigos vinham aqui em casa, eles dormiam aqui, tipo, final de semana. E a gente passava esse final de semana gravando vídeos, eu gravava vlog. Isso é uma coisa muito legal, porque também eu me identifico com isso que ele tá falando, porque eu era assim quando criança, quando adolescente, eu sempre gostei de audiovisual, sempre gostei de gravação de vídeo, de câmera, de roteiro, e o YouTube é o único lugar onde eu enxergo que traz toda essa possibilidade de você transbordar aí essa sua vontade, essa sua gana, esse seu talento e mostrar para as outras pessoas de forma gratuita, né?
vlogs, sketches, às vezes a gente dublava alguma música, fazia algum clipe, assim, sabe? Essas besteirinhas. E eu amava muito fazer isso, a gente se divertia bastante. Desde pequeno eu sempre gostei desse aspecto de criar conteúdo, de filmar coisas, editar vídeos. Depois eu editava no computador da minha mãe, assim. Eu montava alguns vídeos em pastinhas como se fossem temporadas. E isso nunca saiu no YouTube, tá? Isso, na verdade, o YouTube tava no começo da vida útil dele ali. Era aquele site bem antiguinho, alguns canais estavam surgindo. E eu, nessa Vou época, acelerar um inclusive, me apaixonei pouco. muito pelo YouTube. Eu assistia direto e eu decorava falas de vídeos que eu amava, porque eu assistia esses vídeos muitas vezes. E vocês sabem que, eventualmente, muitas pessoas que criavam conteúdo aqui pro Booktube anos atrás acabaram se afastando do YouTube, tendo outras prioridades na vida, né? Faculdade, trabalho, casamento. Pra muita gente que eu conversei durante esse período, a criação de conteúdo não fazia mais sentido. Porque é sim um trabalho muito árduo. Gente, não é só sentar e ler livro, tá? Fora roteirizar, gravar, editar, que até hoje é o meu pesadelo. Eu odeio editar vídeo, gente. Agora, imagina você fazer tudo isso tendo um trabalho das 7 da manhã, 6 da noite, depois do transporte pra tua casa, ou você vai pra faculdade à noite. Como que balanceia tudo isso, né? Então, essa, infelizmente, acabou se tornando a realidade de muitas pessoas ali no, Isso é um fato, você que talvez aqui, para quem assiste os meus vlogs, sabe que eu sempre falo sobre isso, porque eu sempre tô mostrando ali minha vida, minha correria de trabalho. Eu passo o dia inteiro fora de casa e eu fico. Só chego à noite e à noite eu tenho que cuidar de coisas da casa, cuidar de família, cuidar da família, cuidar de coisas pessoais e também fazer os meus roteiros, gravar vídeo, editar. Isso realmente gera muito esforço e muito trabalho, um segundo trabalho que a gente tem dentro de casa, e é uma coisa que a gente também tem que pensar se vale muito a pena, sabe? Pelo menos para mim, eu sinto até certo tempo atrás que valia muito a pena, vale muito a pena pelo fato de ter sido praticamente uma terapia para mim. Por eu chegar em casa e ter essa outra obrigação, me desligar do meu trabalho, me desligar de algumas coisas e focar aqui no canal, já me valeu de muito, sabe? Então, pra mim, existe esse valor extra, que é uma coisa pessoal minha, mas que dá muito trabalho, dá um trabalho absurdo, é um segundo trabalho fora do seu quem é CLT. no YouTube, no Booktube, que estavam crescendo e estavam, né, precisando viver a vida adulta. Mas a gente começou a pensar também nessa possibilidade de isso aqui ser o nosso trabalho. Então foi nessa época que a gente resolveu começar esse burburinho do Valorize o Booktube, que também foi um vídeo que eu fiz aqui alguns anos atrás, que foi como hobby. Assim como qualquer trabalho, é um trabalho, né? Então, idealizar a criação de conteúdo como um cenário utópico, que é basicamente ganhar livro de graça de editora, ficar lendo e ainda fazer dinheiro em cima disso, nossa, meu Deus do céu, que vida maravilhosa. É uma concepção que não poderia estar mais distante da realidade, justamente porque o que muita gente não vê é o quanto isso afeta o psicológico desses criadores de conteúdo e a sanidade desses criadores. E isso a gente vê, na verdade, não só no nosso nicho, mas em qualquer nicho de criação de conteúdo, que muitos criadores não te contam, é que assim que é desligado o vídeo, assim que fecha a cortina, aquela pessoa tá muito mal, aquela pessoa tá em depressão. Uma pressão muito grande, não só no nosso físico, porque sim, cansa fisicamente também, por mais que seja sentado aqui na frente do computador ou qualquer coisa assim, mas mentalmente. Quando você trabalha com algo que envolve a aceitação das pessoas, imediatamente você é levado a confrontar um dos aspectos mais difíceis dentro de si mesmo, que é a autoestima. E essa autoestima acaba sendo atacada por outros 200 fatores externos que você trouxe pra você mesmo. Então, Pois é, fora um outro detalhe que eu acho que ele não fala aqui no vídeo, que também tem outra questão, são as pessoas que brotam do nada, do buraco, sei lá de onde, para criticar o que você está falando no seu próprio canal, que você teve trabalho para fazer, que você teve todo um esforço e não está ganhando nada para isso. E aí brota um infeliz de qualquer lugar para vir fazer qualquer tipo de crítica, chamar você de burro, falar falar de alguma coisa relacionada ao seu cenário, falar mal. E há a questão também das opiniões de leitura. A gente sabe que quando a gente cria canal, a gente sabe que a gente é vulnerável a esse tipo de coisa, pode acontecer mesmo, mas é ruim por outro lado, sabe? É triste, porque você tá ali não ganhando pra isso. Você tá simplesmente dando o seu sangue pro negócio acontecer e ainda existem essas pessoas que vêm aí, ó, nos seus comentários. é visualização, é like, é comentário, é entrega, é engajamento, é Olha lá. comparação com outras pessoas. E você percebe que imediatamente você vai colocando um peso gigantesco em si mesmo de nunca errar, de sempre ser visto, de sempre estar no topo, de fazer dinheiro, de conseguir fechar aquele trabalho que você tanto quer, de conseguir as oportunidades, de ser convidado por evento X ou Y. Então, aos poucos, eu senti pra mim as prioridades se moldando. Eu tô Outra questão aqui que ele falou, que é aquela coisa realmente, gente, o Instagram, por exemplo, é um grande vilão pra gente, né? Não vou dizer o vilão, mas é muito difícil, porque quando você acha que entendeu, vem o algoritmo e muda. Quando você acha que entendeu, eles vão lá e alteram as coisas. E você tem que estar sempre atento para um conteúdo que é praticamente descartável no Instagram, sabe?
você posta alguma coisa que te dá trabalho, você pensa no roteiro, você grava um vídeo, e aí ele vai pro limbo, porque uma vez que a pessoa assiste ou ela não assiste, não passa por ela, vai lá pra baixo da timeline e nunca mais vê, ninguém vê. Então, tanto que eu ainda acredito bastante no YouTube, porque aqui, pelo menos, as pessoas vêm até você. Sabe, as pessoas escolhem acompanhar o seu conteúdo, ver o que você tem para falar. O Instagram é tudo feed, 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 e se não chegou para as pessoas, vai para o limbo. Ninguém vai lá no seu perfil para ver o seu terceiro vídeo, terceiro, último vídeo postado, entende? Então, tem essa questão também, mas ainda assim, o sistema do negócio obriga a gente a estar lá no Instagram, obriga a gente a estar no TikTok, obriga a gente a estar aqui, porque o que a gente mais ouve é: você tem que estar em todas as redes. Isso quebra a cabeça da gente, de verdade. Mas assim, isso chegou num ponto que pode definir a continuidade e existência do canal daqui pra frente, porque eu não consigo mais seguir do jeito que tá sendo, tá? Não dá mais. Escravizado e oprimido pelo ego que vem com essa área da criação de conteúdo, de basear o meu sucesso só no meu resultado profissional. Eu quero basear o meu sucesso nos sorrisos que eu trago pras pessoas. E é doido ter que fazer um vídeo pra afirmar isso, sabe? O Catarse, gente, é uma plataforma onde você... Enfim, aqui ele já toca nesse assunto que realmente é verdade. De você estar sempre se matando para criar, você fica refém, é verdade. Você fica refém de muita coisa das redes quando você cria conteúdo. Isso não é novidade, nem você aí que talvez você não crie conteúdo, você sabe como é que funciona. É triste mesmo, sabe? E aqui no vídeo ele já começa a falar também sobre o Catarse. Isso é já um outro assunto que eu quero trazer para vocês, de como os criadores estão procurando Catarse, procurando outros meios, Catarse, Apoia-se e até o clube de membros aqui do canal, que é para trazer um estímulo para o criador, né? Um incentivo para continuar, para não desistir e ter algum mínimo retorno financeiro, afinal é tempo, é investimento que gasta, sabe? É igual aqui, por exemplo, eu criei o clube de membros aqui do canal, até porque o YouTube estava incentivando muito de eu fazer isso. E é para ter um micro incentivo. 5 pessoas, 4 pessoas, 10 pessoas, uma pessoa faz parte desse clube de membros, já é um incentivo para continuar mais, sabe? E é aquela coisa quase que um patrocínio. A pessoa tá meio que investindo ali, pagando para valorizar o conteúdo da gente. Embora não seja tantas recompensas aqui o clube de membros, que pela conta das taxas, de tudo, é um valor assim bem baixo que chega pra gente por conta da porcentagem que o YouTube fica. Então a questão do retorno, isso eu acho que vale muito mais pela questão do seguidor, da pessoa que acompanha, tá ali investindo e apoiando o canal, sabe? Agora as outras plataformas, como o Apoia-se e o Catarse, ali você já consegue entregar muito mais coisa, porque o valor é outro, né? Então você trabalha para aquilo. E é o que muitos criadores estão fazendo. Eu vou trazer um outro criador de conteúdo para você, uma outra criadora de conteúdo. Ela também falou algo que me pegou bastante, que eu não tinha visto. Depois que eu assisti, eu fiquei muito pensativo, porque é uma pessoa que está há muito tempo aqui no Booktube também, que é a Beatriz Paludetto, e o vídeo dela é Não Sou Mais a Mesma. Ela fala sobre a crise dos 30, várias situações que ela está passando, e ela está envolvendo o canal nisso também. Não sei se você acompanha a Beatriz Paludetto, mas a gente vai ouvir algumas coisinhas que ela tem a dizer que também pega bastante. Percepção de vocês, com a opinião de vocês, eu quero muito ouvir a opinião de vocês, sobre um assunto que eu debati internamente por muito tempo, antes de falar com vocês, porque era uma coisa que já me machucou, agora eu estou sarada, e a minha filosofia, você pode enfiar essa filosofia no seu cérebro também, que é o seguinte: se tem algum machucado, alguma coisa que te incomoda, tipo, alguma coisa que aconteceu, que falaram pra você, esse assunto me incomodou, eu preciso de um tempo pra dar uma cicatrizada antes de falar, porque se eu for falar enquanto eu não estou cicatrizada, se tu não enfiar o dedo na ferida, vai doer. Então, assim, vamos ter um machucado no seu cérebro, você põe o band-aid e depois você conta pras pessoas, entendeu? Porque senão as pessoas vão enfiar o dedo na ferida e daí vai ficar ruim pra você, sabe? Fazer com mudança. Fiz 29 anos, há um tempo já fazendo mudanças, porque acredito que a percepção de tempo da gente muda bastante conforme a gente vai passando o tempo. Então, quando você tem 15 anos, 5 anos atrás você era uma criança. Então, assim, seu corpo mudou, tudo mudou até você ter 15 anos. Agora, quando você passa dos 25 para os 30, não muda muita coisa. E daí a percepção de tempo, a percepção de unidade de medida no seu cérebro de tempo, você fala, gente, mas 5 anos atrás foi ontem. E parece que as coisas não mudaram tanto assim, mas mudou muita coisa. E no máximo, assim, você internamente, no máximo, aprendeu algumas coisas, internalizou outras coisas, talvez mudou de casa, ganhou uns quilinhos. Então, assim, não teve grandes mudanças. E você começa realmente a repensar a questão do tempo. Essa questão do tempo é verdade, a gente pode ver aí que de 2020
pra cá, né, 25 anos depois da pandemia, a gente vê como as coisas mudaram bastante, o TikTok virou outra coisa, de como era antes, não é só uma rede de dancinha, o próprio BookTube mudou, e aí que as coisas realmente começaram a mudar mesmo, e é uma coisa que ela toca nesse assunto que eu já estava pensando há muito tempo, né. A gente quando vai ficando mais velho, a gente vê que o tempo passa de uma forma totalmente diferente, óbvio. Para uma pessoa mais nova, 5 anos é um negócio, assim, absurdo, são quase 50. Para uma pessoa mais velha, tipo, 5 anos foi ontem, mas ainda assim as coisas passam muito rápido, as coisas mudam bastante, as opiniões mudam, a gente muda. O que aconteceu também foi o próprio BookTube que acabou mudando também. Foi uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre o meu tempo, porque se é uma coisa que não volta, é a sua vida e o seu tempo. Então, eu comecei a reorganizar as minhas prioridades. E faz alguns meses, não sei quantos meses, que eu não leio livro. Vocês podem ver alguns vídeos anteriores que eu postei, que fiz também uma limpa daqui. Então, assim, essa prateleira aqui de baixo é toda pra fazer serviço pro clube de membros. Eu tirei, acho que do ano passado pra esse ano, eu tirei uns 400 livros da estante. Eu tinha uma outra estante aqui, já não tem mais livros. Então, assim, tô diminuindo. E a minha vontade de ler mudou e não é mais o que era antes. Isso me deixa muito triste, porque isso é ligado diretamente com, né, o dinheiro que eu pago as minhas contas, entendeu? Então, faz meses que eu não tenho publis. Então, né, os publis era de editor e coisa assim de livros. Então, né, não faz sentido para as editoras investir numa influencer de livros que não fala de livros, sabe? E é uma coisa que não é uma ressaca literária, não é um negócio assim, porque eu realmente não sinto interesse. Então, vejo propaganda de livros, vejo livros sendo lançados, eu vou numa livraria, olho os livros e eu não sinto vontade. É assim, é triste, sabe? Eu vejo outras pessoas que, assim, meu, tem um canal literário, eu criei todo a minha profissão, o jeito que eu ganho dinheiro com livros. E daí, de repente, eu olho pros livros e eu fico, nossa, que coisa, né? Não sei se é porque chegou um momento que parece tudo meio igual, e não sei se eu também... Enfim, não sei o que aconteceu comigo, mas faz um tempo já que eu tô sentindo. E sabe que é uma coisa que eu sempre ficava assim, quando eu acompanhava, né, esses criadores, até outros criadores que não são desse nicho de livros, eu ainda fico pensando muito, falei, gente, se acabar, essas pessoas desistir e decidir criar outra tipo de conteúdo, ou acabar com isso, viver sem isso, é o que acontece com muitos, né? O que vai ser de mim, eu como seguidor? Eu sempre penso isso, sabe? E às vezes dá um certo desânimo. Eu sei que cada um tem uma vida, cada um tem um pensamento totalmente diferente. Vendo pessoas, assim, que eram grandes, que tinham um boom, assim, sabe, do nicho e ter essa mudança, abandonar o conteúdo ou criar outro tipo e sair, fazer outra coisa, acho que eu não ligo muito se ela mudar o nicho, se mudar do assunto que for falado, mas simplesmente desanimar dá uma sensação ruim. Não sei se você sente isso também. E eu comecei a reorganizar, né, obviamente, as minhas prioridades. Então, como eu vou gastar meu dinheiro, como eu vou gastar o meu tempo. E mesmo que mexa e mesmo que doa, em muitas questões, né, eu vou entrar no detalhes, principalmente questão financeira, tipo, meu, deixar dia a dia, sabe? A gente tem que reorganizar as nossas prioridades. E eu tenho reorganizado as minhas prioridades. Então, é triste, eu acho que a coisa mais triste eu vejo muitas pessoas indo embora. E eu agradeço por elas já ter ficado perto de mim, sabe? Eu entendo elas terem ido embora, mas ainda dói, sabe assim? Então, honestamente, já chegou um momento que eu tinha 110 mil seguidores no Instagram, agora eu tenho 97 mil, então assim, perdi 13 mil seguidores, sabe? Faz um tempo já, assim, isso. E eu não sei, eu acho que segundo, deve ter vários motivos, assim. Um deles é que eu estou mudando, é que eu estou ficando mais velha. Outro é que eu tô diminuindo a quantidade de postagem. E outro é uma coisa, principalmente, que eu já tinha internalizado, mas que bateu bem forte depois que eu ouvi o podcast lá da Jojo, sabe? E tem um vídeo onde eu falo sobre a Jojo, tá? Tipo, a Jojo de lava roupa no Rio, um negócio assim. Que ela falou o seguinte, que ela saiu da internet porque ela percebeu que ela não tinha mais nada pra falar. E isso bateu muito forte. Porque fazia um tempo que eu já não tava consumindo mais conteúdo de ninguém, assim, do meio literário. E eu, assim, poucas pessoas que realmente, né, eu achava que tava fazendo um conteúdo, assim, que pra mim era mais relevante. E eu tava vendo que eu também não tava conseguindo. Eu não tinha o que era preciso pra fazer um conteúdo que eu me orgulhasse, sabe, assim? E pra fazer esse conteúdo pra me orgulhar, eu precisava de muito tempo e muita coisa que eu... E ainda assim, sabe? Eu não tenho estudo literário, eu não tenho faculdade de letras, eu não tenho nada disso. E eu acho que, assim, meio que foi isso que eu consegui meu público, porque eu meio que falava de pessoa pra pessoa, sabe? E também tem outra questão de os maiores leitores são adolescentes. Eu já não tenho mais saco pra ler livro adolescente, sabe? Então, eu não consigo olhar pra, tipo, minhas prioridades, forçar a ler livros adolescentes, que eu sei. Esse é um ponto foi que mais me pegou bastante, porque eu penso a mesma coisa. A gente que vai ficando mais velho, né, a gente vai se distanciando disso. Eu concordo com ela também, não tenho paciência para livro adolescente, não tenho paciência para histórias, assim, é muito pouco o que me pega, principalmente fantasias. Então, porque não diz mais respeito a nada do que eu vivo. Eu não me identifico, não tem como eu gostar, porque eu não vou me identificar com algo que tá bem distante de mim. Eu super entendo ela. Por outro lado, a gente também vê, eu acho, né, eu tenho uma percepção de que a massa
adolescente que tá, assim, na audiência da BookRede, BookTok, BookTube, enfim. Eu tenho essa impressão de que eles estão em maior número, né? E aí eu vejo que a maioria quer migrar lá pro TikTok. Afinal, são vídeos mais curtos, são vídeos assim de 1 minuto no máximo. Tem mais a ver com a indicação da pessoa ali de uma lista, mostrando os livros dela, assim, nem falando muito, do que ela aprofundando mesmo na história. Então, isso é uma das coisas que mudou, que eu sinto que mudou da pandemia para cá, sabe? O próprio BookTok mudou o estilo de apresentação de conteúdo, igual tá acontecendo aqui. Que vai engajar. E eu vou ter que encontrar mil e uma coisas positivas pra falar, porque também não dá pra chegar e esculachar o livro que tá todo mundo amando. E aí eu vou ter que fingir pra ganhar dinheiro. Eu tenho esse privilégio de dar 2 passos pra trás e refletir, porque eu tenho uma loja de papelaria, vocês podem comprar, inclusive, olha só que coisa mais bela. Olha isso, gente. É eu que crio. E aqui ela já começa a falar da papelaria dela, porque como você notou, ela tá dando muito mais atenção ao negócio dela. Óbvio, gente, qualquer pessoa numa situação como ela, super entendo e super apoio, porque, enfim, inclusive, comprei um planner dela e comprei pra Aline de presente e é belíssimo, super indico mesmo. Todos os vídeos que eu vou falando aqui, do Geek Freak, dela e da próxima pessoa, eu vou deixar nos comentários, na descrição aqui, pra você assistir completo. Ela decidiu voltar todas as atenções dela pro negócio dela. E ela não tá errada, não, é isso mesmo. E acho que ela mesma sentiu aí, acho que o negócio dela foi muito mais orgânico. Pra ela não fazia mais sentido ser assim, por isso que ela tá mudando. Vamos pro próximo, porque o próximo também vai complementar isso que eu tô falando aqui. E o vídeo, ele é da Bruna e Livros. Ela eu acompanho também já faz um tempo. Os vídeos dela eu gosto muito. Ela é uma criadora de conteúdo que ela fala muito sobre livros clássicos, livros, curiosidades sobre os livros, sobre editoras. Ela foi uma pessoa que trabalhou em livraria, então ela entende muito do ramo e eu gosto muito. E ela falou algo que eu tenho pensado também sobre isso, de que realmente o BookTube está mudando para outro lugar. E não é só o BookTube, várias outras pessoas estão indo para esse lugar e eu vejo que o BookTube também está indo. Então, é uma percepção que eu tenho de que não que o BookTube está acabando, e sim que ele está seguindo, está se refazendo e tomando uma nova forma. Você vai entender melhor aqui. Lavada aqui pra fazer um vídeo mais curto e contar pra vocês também algumas mudanças no canal, programação, tipos de conteúdo e conversar com vocês um pouquinho sobre o YouTube, o que tá acontecendo com o YouTube nos perfis literários. Eu comecei fazendo vlogs, quem me acompanha desde 2022, aliás, esse ano já estamos entrando em agosto, vamos entrar pro 3º ano, então eu comecei fazendo vlogs, depois eu cansei de fazer vlog porque a minha vida mudou bastante, eu saí da livraria, passei a trabalhar em casa e não acontecia nada na minha vida pra ficar mostrando pra vocês o tempo todo. Esse aqui é um ponto que eu também penso aqui. Há 3 anos atrás eu criei esse canal que se chama Richa de Livros e Vlogs, que a minha cabeça era, eu vou criar 2 vídeos. Um vídeo sobre listas, sentado aqui na frente da câmera mostrando livros e indicando, e outro vídeo na semana de vlog mesmo. Mas é o mesmo motivo dela, gente. Eu comecei a ver que tem semana que eu não tenho assunto nenhum. O que eu vou mostrar no vlog que seja interessante para outra pessoa? Isso é um outro assunto complicado para mim e que ainda quando eu venho trazer, eu quero trazer algo que seja interessante, né? Algo que eu venha a acrescentar mais aí para você que está assistindo. Mas vamos continuar aqui. Todo. Então eu achei que seria monótono. Daí eu passei a fazer os vídeos de coleções, curiosidades, que também, já falei sobre isso, as coisas mudam, a saturação desses conteúdos faz com que você mude também para outros rumos. Daí eu vi que os vídeos de coleção, mostrar livros que você comprou, uma caralhada de livro, 20, 30 livros, lista de livros, as pessoas amavam esse tipo de conteúdo. Então eu comecei a fazer cada vez mais também. Só que, infelizmente, talvez para alguns felizmente, mas para mim, infelizmente, os vídeos, hoje, em qualquer formato, o assunto que você aborda, ele está mudando demais, num período muito curto, né? Seja em qualquer rede e também aqui no YouTube. Então não adianta você ficar sempre batendo naquela tecla o tempo todo, as pessoas se cansam e saturam. Mas uma coisa que não satura é mostrar a sua vida. As pessoas querem muito ver a sua vida. Ainda mais se é uma pessoa que você gosta de acompanhar, né? Então ela gosta de ver vlogs. Eu vou voltar com os vlogs aqui no canal, vou voltar aos poucos. Eu queria explicar isso, porque eu tô vendo essa mudança ocorrendo no YouTube, eu tô vendo que não importa o quanto de livros você pegue pra gravar num vídeo, mesmo você sendo um perfil literário, ainda assim as pessoas querem ver a sua vida, elas querem saber de você. Eu já recebi algumas mensagens também das pessoas, que as pessoas pediam pra voltar com os vlogs, e até aqueles perfis de canais, seja gringo, seja nacional, de pessoas mostrando suas vidas, elas não falam de livros, mas elas estão aos poucos inserindo os livros na vida delas, entende? Então acaba que os canais literários vão sendo deixados de lado, porque as pessoas gostam mais de vlogs, e nesses vlogs também acaba aparecendo um livrinho ou outro, que era uma coisa que eu já fazia no início do canal.
Esse aqui realmente é um fato. Eu já tenho visto vários outros criadores focando mais nos vlogs, e é aqui que eu quero chegar também, né? Acho que aqui é um dos pontos principais também. Eu acho que o YouTube ele não vai acabar, o BookTube ele não vai acabar, mas ele vai se modificar, pelo menos nessa fase, é o que eu enxergo, em que muitos criadores de livros estão indo para os vlogs. Então, é uma pena que tenha se mudado tanto, porque seria legal tudo ser muito diversificado. Um canal sobre vlog, um canal sobre listas, um canal sobre. Enfim, mas todo mundo é aquela coisa, é a massa, né? Quem dita é a massa. E o que a Bruna falou aqui é uma coisa que eu venho pensado muitas vezes também. E é por isso que eu aumentei aqui a frequência de vlogs. Para trazer mais para as pessoas, mas é uma coisa que eu fico pensando assim, gente, quando eu posto vídeo de vlogs, as pessoas falam, traz mais vídeo de lista. Aí eu trago vídeo de lista, traz mais vlogs. É uma coisa meio difícil mesmo de entender como o YouTube está seguindo. Mas o que eu quero trazer aqui, afinal, é o que eu quero saber de você. Você tem notado essa mudança? Você tem notado que realmente o BookTube está mudando, transformando em outra coisa, ou se está acabando? Para mim é triste ver que tem outras pessoas que estão desistindo. Não vou dizer que eu nunca pensei nisso, eu penso nisso diversas vezes. Não desistir e sim fazer no meu tempo, sabe? E eu queria saber de você se você tem notado isso e o que te atrai hoje em dia aqui no BookTube. Não vou falar das outras redes sociais, não. Eu quero saber aqui no BookTube o que atrai você a assistir. Ou se é uma coisa só assim que, meu Deus, foi coincidência eu ter visto esses 3 vídeos aqui combinado com o que eu estava pensando já fazia um tempo. Eu não sei se você notou isso também. Mas esse vídeo é para trazer todos esses assuntos aqui para a gente continuar conversando nos comentários e para eu entender melhor como que está funcionando, porque ninguém melhor do que me trazer uma elucidação da situação do que vocês mesmos que acompanham a gente. Afinal, é através de vocês que eu consigo entender o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer e como pode funcionar. Eu amo falar sobre livros aqui, amo mesmo, não vou parar de falar sobre trazer esse tipo de conteúdo aqui também, mas eu também estou aberto a mudar outros tipos de formatos, eu quero experimentar outros tipos, talvez continuar com os vlogs, mas também não sei o que mostrar no vlog, que minha vida é muito, assim, a mesma durante toda a semana, então eu quero muito saber de você, tá bom? Bom, é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Super indico você seguir esses canais, eles são ótimos, eu super acompanho eles e gosto demais. Aproveita aí, ó, seja membro, se você quiser ser membro aqui do canal, vou deixar aqui, tem aqui o botãozinho perto do inscreva-se e curte o vídeo também e se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!